Seja bem-vindo a todos, aqui é o nosso podcast Autismo Talks. A gente está hoje no nosso segundo episódio dessa temporada do podcast do nosso Pediatria com Amor. A ideia desse podcast é a gente trazer aquelas dúvidas básicas do nosso dia a dia sobre autismo, sobre a neurodivergência, sobre tudo que se relaciona a isso. Então a gente vai conversar assim, tipo aquela pergunta que a gente quer fazer e morre de vergonha. E aqui a gente não tem vergonha de nada. E hoje eu trouxe para vocês a terapeuta ocupacional Valesca Fontes, que é formada pela UFES, ela é sócia da clínica Integrar Sentido, especialista em integração sensorial, que é o tema de hoje, pós-graduada em desenvolvimento infantil e idealizadora do curso online Estimular Desde Cedo. Obrigada, Valesca, por ter vindo hoje. Por nada. Muito, assim, eu fico muito lisonjeada de ter você aqui. A gente já é amiga digital. A gente se troca muitas figurinhas de pacientes e aí é um prazer estar aqui para me ajudar nesse projeto que é justamente isso, a gente falar a linguagem básica, né, para essas mães, para essas famílias que estão adentrando nesse mundo tão complexo que é o transtorno do espectro autista. Sim, tudo muito novo, né? Obrigada por ter vindo. Por nada. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta bem básica. O que é integração sensorial? Porque o nome é bonito, mas assim, é muito complexo. Me explica aí. Perfeito. Vamos entender, hoje vocês vão entender realmente o que é esse termo, né? O porquê que todos os médicos, pediatras, neuros, enfim, encaminham lá, fazem o seu encaminhamento e a família nem sabe, nem primeiro às vezes o que é o terapia ocupacional, principalmente o que é a integração sensorial. Então a integração sensorial, doutora Natasha, é a capacidade que o nosso cérebro ele tem de interpretar, de receber informações que a gente recebe de todos os sentidos, né? A gente aprende que a gente tem os sentidos, os básicos, que é o olfato, o sistema auditivo, a visão, o paladar, o tato, e aí dentro da integração sensorial a gente acrescenta ainda mais três, que é o sistema vestibular, responsável pelo movimento, pelo nosso equilíbrio, o sistema proprioceptivo, pela percepção do nosso corpo no espaço, e o interoceptivo, tudo nome diferente, né? Ah, esse interoceptivo eu não tinha ouvido ainda. Isso, que ele é responsável pelos nossos órgãos internos, que nos dá informação. Estou com sede, meu corpo está dando sinais que os batimentos cardíacos estão acelerando. Tipo, tô com dor. Estou com dor em tal local e saber falar exatamente. E falar para a mãe, né? Mãe, tá doendo a cabecinha, a barriguinha. São sensações mais internas que o corpo dá sinal e que a criança precisa às vezes avisar. Por isso que muitas famílias sofrem assim de que, meu filho tá doente, tá tendo coisas internas, mas ele não sinaliza, ele não, é como se para ele não sente nada, ele não sente dor. Na verdade, ele não sabe nem avisar, né? Ele não consegue nem receber essa informação para avisar onde está sendo essa dor, o local, enfim. E aí, hoje, se eu te perguntar assim, doutora Natasha, o que você teve de vivência, né? Você subiu em um elevador para estar aqui na sala, você pegou seu carro, você dirigiu, você com certeza deve ter ouvido o barulho de alguma buzina no trânsito. Música. Os seus filhos em casa, as gritarias, mãe. Então veja o quanto de estímulo você já recebeu hoje. E aí você tá bem, você tá tranquila, você está conversando, você não está apresentando nenhum desconforto, nenhuma sobrecarga. Porém, tem crianças que têm uma certa dificuldade em meio que jogar essas informações que não são tão eficientes em uma caixinha lá, armazenar ela. E acaba que vai a buzina do carro, o barulho da criança, o semáforo, enfim, o cheiro do perfume da mãe, do pai. E vai só acumulando e às vezes gera uma sobrecarga por ela não saber interpretar diferentes que é o que estímulos. A gente chama uma sobrecarga sensorial. Isso mesmo. O autista tem uma sobrecarga sensorial. É como se ele não tivesse um filtro. Isso né? mesmo, a palavra é filtro. Filtrar o que não é relevante. Eu subi no elevador, vi lá o númerozinho do elevador, descartei. Para mim não é relevante ficar lembrando, né, dessa sensação do subir, desse número que eu vi, do perfume que eu senti. Então, a gente percebe que muitas crianças têm essa dificuldade e acaba que atrapalha na vida, no dia a dia dela, na escola. Ela não consegue, às vezes, se concentrar naquilo que está sendo ofertado, porque ela está lembrando de algo que aconteceu, às vezes, na saída de casa, ou até mesmo no recreio. Aquela sensação, ela carrega, aquilo fica como se ela fosse no looping. Isso mesmo. Ela fica repetindo e revivendo. E é um sofrimento. Falando de revivendo, agora eu lembrei de uma coisa de Davi.
essa coisa do perceber o sensorial, esse estímulo sensorial, eles têm, quando eles revivem alguma coisa, ele revive a sensação também? A sensação, isso mesmo. E eles às vezes acabam mostrando até. Às vezes ele descompensava, Sim. porque ele lembrou de uma situação que aconteceu tipo 5 dias atrás, Bem que anterior. já passou, Sim. e ele descompensava, ele tinha uma crise ali, ele descompensava, Sim. ele começava a ficar desregulado. E às vezes pra você conseguir entender, lembrar. É isso. E depois eu fui começando a entender que quando ele começou a verbalizar melhor, entender que ele estava sentindo alguma coisa diferente ali, só de lembrar. E é incrível, assim, como eles conseguem, de fato, na verdade, eu não diria assim, nem passar pra você, mas como eles têm essa capacidade, assim, de armazenar coisas que não foi naquele momento. Sim. Né? O sofrimento que não aconteceu naquele exato momento. Foi, como você disse, 5 dias atrás. E fica guardado na memória. É porque, na verdade, tudo é registrado no nosso cérebro, né? Todas as informações. Por exemplo, quando a gente vai a um local diferente, às vezes a gente vê uma parede diferente, a gente vai lá e toca na mão, né? Mas aí, se você vir uma segunda vez, você olha aquela parede e já não toca. Já entendi como entendi. essa sensação já aprendi. Aquela curiosidade, porque ficou lá gravado, ficou lá armazenado. É a mesma coisa, crianças que não têm muita vivência. Vai na praia, a mãe leva lá o bebê e no primeiro dia o bebê chora, reclama daquela sensação da areia, aí a mãe já fica preocupada, mas aí quando vai no segundo dia, o bebê já aproveita mais, já curte, a criança já, enfim, porque a vivência ela vai cada vez mais se acomodando no cérebro. Só que quando essa criança, esse indivíduo tem um transtorno, como ele transparece é como se fosse um sofrimento, é como se aquela areia é algo assim cortando ele, sabe? Uma sensação que eles têm é mesmo de dor, de sofrimento. A espuma que ele sente, pra ele é como se aquilo não é espuma. Uma espuma é um espinho mesmo, sabe, Entendi. doutora? Assim, é sofrido pra eles. Eu gosto às vezes eu explico, talvez você possa me corrigir, não sei se eu faço certo ou errado, mas eu explico para os pais muitas vezes sobre a questão da sobrecarga sensorial, um pouco como a gente fala do recém-nascido. Quando a gente vai dar aula do curso de cuidados com o recém-nascido, a gente fala que o recém-nascido ele é muito sensorial. Por quê? Porque ele não enxerga Fica o direito, tempo todo em alerta, né? ele tá aprendendo a ouvir, então é como se eu falo assim, imagina que eu vou fechar, vou vendar você, Sim. vou te botar num lugar escuro que você nunca viu na vida, fechado, e de repente vai começar um monte de gente de te pegar, Luz. passar pra você, botar um monte de luz, só que você não tem nenhuma memória Sim. daquilo ali. E aí, eu falo um pouco que o autista parece um pouco disso, né? Como Sim. se... Não que ele é assim, mas a sensação que ele vai... Aí eu falo assim, a gente já fez até essa vivência no curso de cuidados recém-nascido, que a gente pegou um pai e uma mãe, vendou eles, e aí eu falei, vamos rodar vocês pra vocês ficarem desorientados. Sim. E aí eu comecei, aí pegava, passava coisas assim, sensações boas, sensações ruins. Sim. E aí depois eu quis pedir, eu falei, me dê a sua referência. E é um pouco a angústia de tipo, o que vai vir me tocar agora? Sim. O que eu vou sentir, né? E aí eu falo para os pais que é mais ou menos isso, essa sobrecarga sensorial tá muito relacionado a isso, vai vindo e você vai ficando angustiado e aquilo vai até chegar aquele topo e transbordar. E transbordar. E é justamente isso. E é mais ou menos isso, isso né, mesmo. essa questão. Eu acho que essa explicação condiz muito com, de fato, o que é a integração sensorial, que é essa capacidade mesmo, assim, por isso que a gente atua com a criança, para que ela cada vez mais vá sabendo acomodar as sensações da forma que deve ser acomodada e não essa caixinha enchendo de forma mais rápida e transbordando. E o autista, todo autista vai ter alteração sensorial? Assim, tipo, para ser autista você precisa ter alterações sensoriais. Não. Como também pode vir de forma isolada. A criança ela pode ter alteração sensorial e não necessariamente ter o autismo. Eu já atendi casos. Interessante isso. Porque confundem muitas vezes. Eu já recebi casos de uma criança que ela tinha 3 aninhos e ia para o shopping, colocava a mãozinha no ouvido, ficava muito irritada e a mãe achava que por ela colocar a mãozinha, ficava chorosa, ela tinha o autismo e quando a gente fez a avaliação, ela tinha um contato visual bom, ela tinha uma fala muito boa, ela não tinha nenhum comportamento repetitivo, estereotipado. Todos os outros marcos estavam muito bem de acordo com a idade dela.
Porém, quando a gente fez a avaliação do perfil sensorial e fez a análise, ela tinha um transtorno do processamento sensorial na parte auditiva, de forma isolada, sem diagnóstico. E Ou é seja, muito comum. Era só no auditivo, ela não tinha o visual, Isso, não. o E aí foi tato. algo muito rápido mesmo, foi uma intervenção mais rápida mesmo de ser tratada. E tem casos de vir só o TEA de forma isolada e não ter de fato a disfunção, não ter questões sensoriais, a criança com TEA, mas assim, é muito no nível de suporte 1. É Certo. muito comum. Geralmente, nível de suporte 2, 3 tem algum E você transtorno. pode, assim, seria, por exemplo, assim, a pessoa até pode ter um desconforto, mas ele não causa, não ser aquele desconforto que cause uma sobrecarga, um prejuízo, né? pronto, Sim, a palavra é perfeita, um prejuízo. Aí, isso não é um transtorno, Isso né? mesmo, sim. Você tem eu não gosto desse tipo de tecido, me Sim, incomoda, preferências que... exatamente, que me ajudam. incomoda, mas eu não desregulo, isso não me causa uma angústia ao ponto de que eu precise de uma intervenção, enfim, de um diagnóstico, isso mesmo. Por exemplo, eu já recebi famílias, a mãe falando, Valesca, olha, ela reclama muito de etiqueta de roupa, de roupas, às vezes de fantasia, enfim. Aí a gente foi fazendo toda uma análise. Aí eu falei, mãezinha, veja, etiqueta de roupa, você gosta? Tem umas que a gente compra até fora do Brasil, que eu nunca vi roupas pra vir. Tem etiqueta Gigantesca, que eu acho que vem umas 20 etiquetas, enfim, que eu corto, mas eu não tenho nenhuma alteração sensorial. Porém, é nessa questão, doutora, por exemplo, a gente vai perguntar pra família, mãe, essa questão dela preferir tirar a etiqueta gera impacto na vida dela, na funcionalidade, ela deixa de vestir a farda, mesmo você tirando a etiqueta, ela deixa de ir para o aniversário, mesmo você tirando, não, é só tirar a etiqueta. Tá tudo bem, não tem problema. Ela tem direito, né? Ela tem direito. A gente tem direito a não gostar de Você barulho alto. isso mesmo, você tem preferência de um certo tipo de perfume, que aquele olfato te faz bem. Já eu tenho um outro tipo e eu não gosto de perfume mais fortes, enfim, eu sou mais da linha de adocicado. E é minha preferência. Então, quando não gera um impacto na minha vida, no meu cotidiano, isso aí são preferências, não são necessariamente o transtorno. Entendi. Que eu acredito que se a gente for fazer uma análise com pessoas adultas, com todo mundo tem uma Vai ter preferência. uma coisinha. O meu mais novo, ele não tem TEA, ele não Sim. tem nenhum transtorno, não é neurodivergente, mas ele tem umas coisinhas. Detalhezinhos. Sim. Por exemplo, ele odeia fogos de Sim. artifício, bombinha, gente, traque, aquelas bombinhas, assim, ele não suporta. Época de São João, ele se tranca. Enquanto Sim. o meu mais velho, que é autista, ama. um traque, menina. E aí ficam os dois lá. Um Sim. escondido e o outro na rua, brincando Sim. com o traque. Davi toca bateria. Sim. Não tem problema. Mas ele não pode ouvir um choro de criança. O choro Sim. de criança específico pra ele é insuportável. Olha, e aí tem E essas bateria é algo e muito bateria intenso. muito intenso. Sim. E Antônio, que é o meu mais novo, ele chegou uma época que ele ia pra escola, menorzinho, de abafador. Porque Sim. a escola era muito barulhenta, a classe dele era muito barulhenta e ele ficava desconfortável. Incomodado. E aí ele dizia assim, aqui é muito alto, barulho muito alto. E ele foi criado numa casa tranquila, Sim. uma casa sem muito barulho, a gente não grita em casa, Sim. não é uma casa que tem muitos gritos. Então pra ele eu também entendi que tinha uma coisa mas não era um transtorno. Eu cheguei até a levar ele Sim, pra uma terapeuta pra ocupacional, que avaliação. era na época de Davi. Eu falei, mulher, dá uma olhada, vá, porque a genética tá aí, né, gente? Vai que- A genética tá passeando, né? Sim. Aí ela, não, isso aí é só uma sensibilidade maior, tá tudo Sim. bem, levei pra fono e tudo, porque a escola Sim. pediu. Mas assim, era só uma coisa. Ele tem essa coisa da etiqueta, dessas Coisas muito coisinhas muito específicas. específicas. Sim. Mas é isso, não é uma coisa que causa um prejuízo na vida Na dele. vida dele, sim. E tem muito casos, doutora Natasha, que é até uma curiosidade vocês saberem disso, de bebês que passaram por UTIs. UTI é um ambiente, Isso. não sei se é o caso dele, enfim. Mas UTI é um barulhento, um local muito barulhento, com Foi o muitos... caso dele. Foi o caso dele, pronto. Ele teve. E aí, estudos mostram, artigos, enfim, até na própria certificação, teve uma aula falando sobre isso, que ficou armazenado lá na memória dele aqueles barulhos tan das máquinas. Enfim, as enfermeiras vão lá, tocam, é um ambiente muito gelado, fura o tempo todo, aferindo, enfim, todas aquelas questões mais invasivas, e isso vai gerando um trauma.
E esse trauma, ele fica mesmo... Fica lá, né? Fica Tipo, na memória. Tá fixo ali, né? Inclusive, eu recebi recentemente uma filha de uma amiga mesmo, e foi um caso muito nesse sentido. Assim, ela tá com 10 anos, tá querendo não ir para aniversários, com alguns traumas devido... Quando a gente foi na anamnese conversando com a família, eu sempre pergunto muito desse histórico, da barriga. E aí, quando a mãe falou, aí a gente já liga uma chave à outra. E foi essa questão Antônio, ele ficou 15 dias internado na UTI. Ele não chegou a ser entubado nem nada, mas ele ficou na UTI. Ele ficou com capacete, ele usou sonda, ele foi furado. Ele era furado basicamente todos os dias, porque precisava monitorar exames, glicemias e tudo mais. Então, ele teve esse processo nos primeiros 15 dias de vida dele. E eu trabalho em UTI, né? Eu sou intensivista pediátrica. Bem sabe. E aí eu falo muito, hoje em dia a gente se fala muito do pós-UTI, a síndrome pós-terapia intensiva, a internação na UTI. E hoje se fala muito sobre isso, sobre os transtornos sensoriais que agora estão sendo olhados. A criança, ela está sendo vista agora, depois que vai para UTI. Porque eles ficam com um tubo, então você tem alteração sensorial da boca, até na alimentação. Toque, é isso, a alimentação se torna seletiva. A gente tem a questão do ouvido, então hoje já é orientado que esses pacientes depois passem por uma avaliação auditiva. Então a gente tem esse processo. Eu sempre encaminho, eu sempre digo para as mães. Passou, assim, lógico, às vezes uma coisa muito rápida. Então não tem tanto, não foi invadido, às vezes não teve nenhum dispositivo, porque tem as internações como. Mas de modo geral, aquela internação que teve mais dispositivo, que a paciente foi mais invadido, intubação, sedação e tudo mais, eu digo, vá pra físio, fono e TO. Perfeito. Manda o combo. E assim, quanto mais cedo, melhor. Né? A gente sabe que a intervenção precoce, ela muda cenários, né? Pra tudo. E aí, pra tudo. E eu acho, assim, muito relevante já tá tendo esse olhar mesmo, de fato, para bebês pós-UTI. Porque gera esse trauma. Gera, enfim, essa memória. Isso. Uma memória não afetiva na cabecinha, no cérebro dessa criança, desse bebê. E me diga uma coisa, assim, que a gente fala integração sensorial, que a gente tem isso dos nossos sentidos, a falta disso no autista, e que a gente tem que intervir. E aí me explica assim, terapia ocupacional. Perfeito. Tá? O que você lá, TO, que a gente diz, vai pra TO, aí a pessoa faz, TO? Que é isso? Nunca vi na vida. Hoje a gente tá mais em voga, né? Sabendo mais. Ficou, eu acho que ganhou uma repercussão merecida. Mas, porque eu, na minha vivência, eu só tinha visto terapia ocupacional no hospital, gente. Porque no hospital, antigamente, tinha terapia ocupacional que fazia parte da reabilitação dos pacientes, no ambulatório e nas enfermarias e tudo mais. E aí, quando eu tive o primeiro contato com terapia ocupacional, eu falei, vai fazer o quê? Em consultório? Vai fazer o quê, né? O que o terapeuta ocupacional vai? Eu vou levar meu paciente, meu filho para você. O que você vai fazer com ele? O que essa criança autista, ela vai... Como é que você vai beneficiar? Qual é a influência? O que ele faz com o paciente autista? Perfeito. Para diferenciar mesmo a nossa profissão, assim, o principal objetivo do terapeuta ocupacional é promover a autonomia e a participação dessa criança nas suas diversas atividades do dia a dia. Porém, parece algo assim muito sucinto, né? Ajudar a ter essa autonomia. Mas quando a gente vai mesmo demistificando a profissão, então, por exemplo, se a gente for fazer uma análise da escovação do dente, eu lembro que na faculdade, doutora Natasha, tinha uma matéria de habilidades que a gente tinha que descrever o passo a passo de uma habilidade do dia a dia, vestir. Aí a gente tinha que colocar lá de forma descrita mesmo. Pra gente se vestir, a gente precisa usar um movimento de pinça para pegar a roupa, a gente precisa mover uma perna, mover a outra, ter um tronco, enfim, fazendo todo um passo a passo. E isso é importante para a gente fazer análise de que escovar um dente é complexo. Então, é engraçado isso, né? É complexo você abrir a pasta do dente, você abrir a torneira, enquanto com a mão tá a pasta, você está com a escova do outro lado, você saber a força adequada que você vai colocar essa pasta na escova do dente, você trazer essa escova na boca e não na testa, você fazer um movimento, você ter essa destreza da mão de virar, de escovar a frente e trás. Isso eu digo da escovação do dente, quando a gente vai pro alimento. Aí a gente recebe crianças, às vezes, com 5 anos que a mãe dá na boca.
Porque é complexo você pegar a colher da forma correta, você cavar o alimento, você trazer à boca esse alimento não cair. E aí a gente acaba trabalhando com esse alvo, que é a autonomia. Porém, antes da autonomia chegar, antes dessa independência chegar, tem os antecedentes, que é a coordenação motora fina, a precisão da força ao colocar numa pasta de dente, ao pegar uma roupa, ao segurar um copo, se for de plástico, se for de vidro, né? a força é diferente. Que você, sei lá, que se ele tá mais Que pesado, mais isso leve. mesmo, sim. Vestir uma roupa, saber que é frente, saber que é trás, colocar uma sandália. Enfim, tudo isso são atividades do dia a dia que geram autonomia para a criança, porém, antes dela, da atividade mesmo ser executada, tem antecedentes. E aí a gente vai trabalhando a base, a gente vai vendo, certo, ele não escova o dente, mas é uma competência de mão, é uma competência de força, ou é necessariamente também porque ele não aceita a pasta pelo sensorial, entende? Aí uma coisa tá ligada à outra, e dentro do nosso planejamento terapêutico a gente vai vendo o que é prioridade, se eu preciso intervir primeiro com o sensorial para depois chegar na autonomia. Porque às vezes ele não consegue nem sentir o cheiro da pasta. Isso, né? que já incomoda. Que já incomoda. Isso então, mesmo. ele não vai nem engajar no processo de tentar pegar a escova, por exemplo. E não adianta eu treinar, não vai adiantar. Então, primeiro eu vou lá intervir com a parte da integração sensorial para depois a gente chegar nessa função. E é lindo ver, assim, é encantador. Eu falo com os olhos brilhando mesmo quando a gente consegue a cerejinha do bolo. Isso é, quando gente, a gente consegue, essa criança organizada, essa criança que chegou no consultório buscando muito por movimento, correndo muito, essa criança que não para, que não senta, desorganizada, sobrecarregada, quando a gente consegue com que esse cérebro processe as informações de forma correta, a autonomia vem de forma leve, as conquistas vêm, a participação dele na escola vem, acontece, porque essa criança está acomodada, ela está sabendo lidar com todos os estímulos ao redor, né? E a família também passa a compreender mais, porque vem muito disso, quando a gente avalia e a mãe quer muito, eu quero muito que ele coma só, já tem 3, 4 anos, quero muito desfraude. E aí quando a gente conversa com essa família e fala mesmo desses antecedentes, dessa base, aí a família respira. Né? E não insiste tanto em algumas... Porque assim, às vezes dá muito medo. Dá medo, sim. No dia que eu recebi o diagnóstico de Davi, ele já estava com 5 anos. Então, assim, já foi... Hoje em dia é um pouco mais tarde, né? Sim. Eu olho pra trás e eu vejo, às vezes, vídeos dele pequenininho e tava na minha cara, gente. Assim, é porque na época que ele era pequenininho, não se falava tanto, não tinha tanta evidência. Então, eu mesmo, como pediatra, não conseguia olhar pra ele, pra ver essas coisas. Mas, quando eu recebi o diagnóstico, eu lembro, meu maior medo meu filho, será que eu vou poder morrer? Será que ele vai ser funcional? Será que ele vai ser independente? Será que ele vai conseguir morar sozinho? Será que ele vai conseguir... Vai casar? Será que ele vai conseguir atravessar uma rua? Isso Sabe mesmo, assim, aquela coisa assim... E eu lembro que ele tá com 12 anos agora, e a gente recentemente, foi muito engraçado o dia, assim, sabe? Dá vontade de achar essa coisa que a gente queria ter gravado, assim, sabe? Eu saí do quarto, ele já tinha acordado e ele tava sentado na mesa descascando um ovo que ele tinha cozido. Aí quando ele descascou o ovo, que ele terminou, que ele viu que deu certo, ele deu um pulo, eu consegui, mãe, eu consegui, eu fiz um ovo cozido, deu certo. Quando eu entrei na cozinha, tinha uns 3 ovos lá que não tinha dado certo, mas ele ficou tão feliz, o quarto deu, ele ficou tão feliz que é isso, ele olhou no YouTube, ele viu passo a passo, que a gente pensou, cara, um ovo cozido, que besteira, tão né? simples, mas gente, pra gente não tem nada que é besteira, porque assim, no dia que ele conseguiu escovar um dente sozinho, já é essas pequenas conquistas, por isso que eu super entendo você, que a gente como família pensa muito nisso, nessas habilidades que nós que temos nosso cérebro funcionando dentro do nosso processo, muito rápido, a gente nem percebe que a gente está ganhando essas habilidades, né? E para eles é um processo exaustivo, uma coisa difícil. Até porque o passo a passo tem o planejamento executivo, né? Exige muito. O passo a passo exige muito. Tipo assim, é primeiro a escova ou a pasta? E tá nisso que a gente acha, é tão natural eu achar que a pasta e depois a escova, mas pra eles, às vezes é capaz de ele botar a escova primeiro, sem a pasta, escovar os dentes, depois botar a pasta, lavar e guardar. Isso mesmo. Porque o passo a passo, tanto que a gente faz aqueles cards visuais e tudo mais.
Mas é muito interessante isso da habilidade de vida diária, porque como a gente falou antes, né, que você falando aí, eu fiquei pensando, a gente falou um pouquinho antes que nem todo autista vai ter alteração necessária, assim, uma disfunção sensorial. Isso mesmo, sim. Mas todos eles vão ter dificuldades em algum grau de habilidades de vida diária. E mesmo sem TEA. E mesmo sem TEA. Sem TEA. E aí, assim, às vezes ele precisa sim da TO. Sim. E que pra gente também não é resumir a TO na coisa do sentido, né? Isso mesmo. Do sensorial. E é o que, infelizmente, está se perdendo. Isso. Profissionais que, assim, porque é encantador. Você é a sala de integração sensorial. Meu Deus, é um gente, sonho. eu quero morar lá. É um sonho. Quando o morar paciente falta, eu deito na almofada, eu vou pra piscina de bolinha. Piscina de bolinha. Você se regula. É encantador. E, assim, tem profissionais que se perdem nisso e focam só em balanços, em piscina de bolinha, em brincadeira, em circuito e esquece o principal, que é o quê? A gente tem que fazer um planejamento e intervenção pensando nessa cerejinha do bolo, certo? Eu quero acomodar ele em um balanço, em uma malha, organizar essa criança, mas pra quê? Eu quero tornar ele funcional pra quê? Qual é a prioridade hoje? É o banho? É a escovação de dente? É o vestir? É a escrita? Qual a habilidade? E assim, vai mudando. Não é uma habilidade que, ele conseguiu, ele adquiriu a escovação de dente, tá tudo bem. Não, qual é a próxima? Qual é o próximo passo? E é muito interligado com a família. Eu sempre tenho esse momento de feedback com a família a cada semestre, né? Certo. De mudar os planejamentos. E aí a gente senta, mãezinha, agora. Qual o próximo planejamento? O que é que você, como mãe, está sentindo necessidade de intervenção? Valesca, o desfraude. Vamos tentar. Vamos ver. Porque realmente a escola, as crianças já estão tudo desfraldadas, enfim. E às vezes tá ficando difícil, né? De lidar fralda tá com cara. isso. Eu escuto muito isso. Fralda tá cara, me ajude. Enfim, o desfraude, pronto. O nosso foco esse semestre, vamos pensar em um desfraude. Avançou, ganha essa habilidade, qual o próximo? Porque se a gente for parar para analisar, são muitas tarefas do dia a dia, até a gente avançar naquelas que a gente chama AIVD, que é Atividades Instrumentais de Vida Diária, que já é o quê? Seu filho ir lá, pegar o seu cartão e você falar, olha, Davi, você vai comprar açúcar, café e leite. Pronto, ele vai lá na padaria, ele olha lá a lista no supermercado, discrimina que ali não é açúcar, que ali não é café, coloca na cesta, vai no caixa. Isso já são atividades. Olha que complexidade. De algo mais complexo. Né? E porque a idade foi avançando, o grau já vai aumentando de demandas para a gente já trabalhar essa função executiva desse adolescente, pode-se dizer. E aí já é algo que entra nas AIVD, são atividades instrumentais, que é ele saber gerir para a vida adulta. Então a gente vai parar um pouquinho, segurar um pouquinho aqui, porque eu quero entrar nesse, você falou o nome adolescente. Perfeito. E eu quero entrar nesse adolescente / adulto que tá sendo meu hiperfoco atual. Combinado. Autismo na adolescência, porque eu estou com um adolescente em casa. Gente, esse episódio vai parar aqui, porque a gente tem muita coisa pra falar. Mas a gente vai continuar no próximo episódio. Então eu espero que vocês estejam com a gente já já. Um beijo a todos.